O destino tece seus fios de maneiras misteriosas, unindo um bilionário acorrentado por uma herança impossível e uma manicure batalhadora cujo maior sonho era simplesmente ter paz. Mal sabiam eles que o contrato que os uniria como falsos irmãos se tornaria a prisão de um amor proibido e a chave para a verdadeira liberdade de seus corações. Olá, corações apaixonados. Aqui é o Léo, seu contador de histórias emocionantes, e fico muito feliz em ter você aqui para mais uma trama. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O cheiro adocicado de esmalte e removedor pairava no ar do pequeno salão de beleza Unhas de Rainha, uma fragrância que para Thaís era sinônimo de sobrevivência. Aos 25 anos, ela manejava os alicates e pincéis com a precisão de uma artista, transformando unhas comuns em pequenas obras de arte. Seus dedos ágeis dançavam sobre as mãos de suas clientes, enquanto sua mente navegava por um oceano de preocupações. Cada camada de esmalte, cada cutícula perfeitamente removida, era um pequeno passo para longe das dívidas que se acumulavam como nuvens de tempestade no horizonte de sua vida. Thaís era a definição da batalhadora brasileira. Um sorriso gentil no rosto, mesmo quando o coração estava apertado, e uma resiliência forjada nas dificuldades do dia a dia. Seus cabelos castanhos, longos e ondulados, estavam quase sempre presos em um coque prático, e seus olhos de um tom mel profundo revelavam uma alma sonhadora, embora cansada. O maior de seus sonhos, no entanto, não era o luxo ou a riqueza, mas sim a saúde de sua mãe, Dona Lúcia, uma mulher doce, cuja alegria de viver vinha sendo minada por um problema cardíaco que exigia uma cirurgia cara e urgente. O plano de saúde cobria o básico, mas o procedimento específico, recomendado pelo melhor especialista, tinha um custo que parecia uma montanha intransponível para a jovem manicure. Por isso Thaís trabalhava incansavelmente, fazendo horas extras, atendendo clientes em domicílio nos fins de semana, cada real economizado sendo um tijolo na construção daquela esperança. Ela se sentia como uma funâmbula, equilibrando-se em uma corda bamba entre o otimismo e o desespero, rezando para não cair. Naquela tarde, enquanto finalizava um vermelho vibrante nas unhas de uma cliente fiel, seu celular tocou. Era um número desconhecido, de São Paulo. Hesitante, ela atendeu, mantendo o profissionalismo na voz. Salão Unhas de Rainha, Thaís falando. A voz do outro lado era grave, formal e um pouco apressada. Senhorita Thaís Oliveira? Meu nome é Dr. Arantes, sou advogado. Preciso falar com a senhorita sobre um assunto de extrema urgência e confidencialidade. Seria possível nos encontrarmos hoje? O coração de Thaís deu um salto de apreensão. Advogado? Urgência? Seus pensamentos imediatamente correram para o pior. As dívidas, o aluguel atrasado do salão. Ela engoliu em seco, sentindo as mãos ficarem frias. Doutor, aconteceu alguma coisa grave? Do outro lado da linha, Dr. Arantes sentiu a hesitação na voz da jovem e suavizou o tom. Não se preocupe, não é nada disso que está pensando. É uma proposta de negócios. Estaria disposta a me encontrar em 1 hora no saguão do Hotel Imperial no centro? A confusão de Thaís só aumentou. Hotel Imperial? O lugar mais luxuoso da cidade? Que tipo de proposta de negócios um advogado da capital teria para uma manicure do interior? A curiosidade misturada a um pressentimento estranho venceu a cautela. Eu acho que sim. Estarei lá. Ao desligar, a cliente a olhou com curiosidade. Problemas, querida? Thaís forçou um sorriso. Espero que não. Parece que o destino resolveu me pregar uma peça hoje. Enquanto isso, na suíte presidencial do mesmo Hotel Imperial, Rogério Medeiros andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Aos 32 anos, ele era a personificação do sucesso. Um bilionário que transformara a construtora herdada do pai em um império multinacional. Sua postura era imponente, seus ternos cortados sob medida e seus olhos de um azul gélido e penetrante
Pareciam capazes de enxergar através das pessoas, avaliando seus pontos fortes e fracos. Mas por trás da fachada de controle e poder, Rogério vivia o maior dilema de sua vida. Seu avô, um homem excêntrico e sentimental, havia deixado uma cláusula pétrea em seu testamento. Para que Rogério assumisse o controle total das ações majoritárias do conglomerado, ele teria que, no prazo de 1 ano após a leitura do testamento, apresentar sua irmã mais nova, Lara, em um jantar de família. O prazo final era em menos de 1 mês. O problema: Lara havia fugido de casa aos 17 anos, após uma briga terrível com o pai de ambos, e nunca mais fora vista. Todas as buscas, conduzidas pelos melhores investigadores do país, resultaram em nada. Lara Medeiros havia desaparecido no mundo. Dr. Arantes, seu advogado e confidente de longa data, estava sentado em uma poltrona de couro, observando a agonia do cliente. Rogério, acalme-se. Achar a verdadeira Lara em tão pouco tempo é impossível. Já esgotamos todas as vias. Rogério parou, passando a mão pelos cabelos escuros e perfeitamente penteados. Então é isso? Vou perder o controle da empresa que meu pai e eu construímos por causa de um capricho póstumo do meu avô? Vou deixar tudo nas mãos daquele abutre do meu tio Ricardo? A menção ao tio, um homem ganancioso que cobiçava a presidência da empresa, fez sua mandíbula trincar de raiva. Foi então que Dr. Arantes jogou sua última carta. Eu tenho uma solução. Arriscada, heterodoxa, mas é a única que temos. Ele abriu sua pasta e colocou 2 fotografias sobre a mesa de centro. Uma era uma foto antiga de Lara, aos 16 anos, um rosto de traços delicados e um olhar rebelde. A outra era uma foto recente, tirada discretamente naquela manhã, de uma jovem saindo de um salão de beleza. A semelhança era inegável. Não eram idênticas, mas compartilhavam a mesma estrutura óssea, o mesmo tom de pele, o formato dos olhos. Com a ajuda de uma boa produção, a farsa seria crível. Esta é Thaís Oliveira, disse o advogado. 25 anos, manicure, vida modesta, sem antecedentes. A idade bate com a de Lara, e a semelhança é nossa melhor aposta. Ela tem dívidas, uma mãe doente, ela tem um preço. Podemos contratá-la. Rogério olhou para a foto de Thaís. Havia uma doçura em seu semblante, uma inocência que contrastava brutalmente com a sordidez do plano. A ideia de usar uma pessoa, de comprar sua vida para encenar uma mentira, o repugnava em um nível fundamental. Mas a imagem de seu tio Ricardo sorrindo vitorioso na sala de reuniões era ainda mais insuportável. Faça a proposta, ele disse, a voz soando mais fria do que pretendia. Ofereça o que for preciso, mas eu mesmo quero falar com ela. Preciso olhar nos olhos da mulher que terá o futuro da minha empresa em suas mãos. 1 hora depois, Thaís entrou no imponente saguão do Hotel Imperial, sentindo-se um peixe fora d'água. O mármore polido, os lustres de cristal e o silêncio opulento a intimidavam. Ela alisou o vestido simples que vestira às pressas e avistou um homem de meia-idade, de terno e óculos, que se levantou ao vê-la. Era Dr. Arantes. Após um cumprimento formal, ele a conduziu ao elevador privativo que levava às suítes da cobertura. A cada andar que subiam, o nervosismo de Thaís aumentava. A porta da suíte se abriu, revelando um ambiente de luxo cinematográfico. E lá estava ele, parado junto à janela panorâmica, com a cidade aos seus pés. Rogério Medeiros. Thaís não o reconheceu de revistas de negócios, mas a aura de poder que emanava dele era inconfundível. Ele se virou, e seus olhos azuis a avaliaram de cima a baixo, uma análise tão intensa que a fez sentir-se completamente exposta. Senhorita Oliveira, obrigado por vir, disse ele, a voz grave ecoando no silêncio da sala. Por favor, sente-se. O que temos a lhe oferecer vai mudar sua vida. Thaís sentou-se na beirada de um sofá macio, as mãos unidas no colo para disfarçar o tremor. Doutor Arantes, de forma clara e metódica, expôs a situação. A herança, a cláusula do testamento, a irmã desaparecida e, finalmente, a proposta. Thaís seria contratada para se passar por Lara Medeiros. Receberia um treinamento intensivo sobre a história da família, teria aulas de etiqueta, um guarda-roupa novo e viveria na mansão dos Medeiros até o dia do jantar. Em troca, após cumprir sua parte no acordo, receberia uma quantia em dinheiro que fez o ar faltar em seus pulmões.
Era o suficiente para pagar a cirurgia de sua mãe 10 vezes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Thaís olhava de um homem para o outro, o cérebro tentando processar a magnitude daquela proposta. Era um absurdo, uma loucura, uma mentira monumental. Vocês querem que eu finja ser outra pessoa? Que eu engane a família de vocês? Ela sussurrou, a incredulidade tingindo sua voz. Rogério deu um passo à frente, seu olhar fixo no dela. Eu não vou mentir para você, senhorita. É exatamente isso. É um contrato, uma performance. Você será uma atriz em um papel muito bem pago. Eu sei que parece ultrajante, mas a situação é desesperadora. E sei que a sua também é. A menção à sua situação financeira, à sua vida exposta e analisada por aqueles estranhos, a atingiu como um tapa. Uma onda de indignação surgiu. Como ousa? Você não sabe nada sobre a minha vida, ela disse, levantando-se, a dignidade ferida lhe dando uma coragem que não sabia possuir. Rogério não recuou. Seus olhos antes frios, agora mostravam um lampejo de algo diferente. Talvez respeito. Eu sei que sua mãe precisa de uma cirurgia que você não pode pagar. Eu sei que você trabalha de sol a sol por uma fração do que estou lhe oferecendo por um mês de trabalho. Eu não estou zombando da sua vida. Estou lhe oferecendo uma saída. A mesma saída que preciso para não perder tudo o que construí. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Pense nisso, Thaís. Um mês. Um mês da sua vida para garantir o futuro da sua mãe e o seu. Depois você desaparece com o dinheiro e retoma sua vida. Ninguém nunca saberá. A raiva de Thaís começou a se dissipar, sendo substituída pela cruel lógica da situação. Ele estava certo. Era uma proposta indecente, uma mentira descarada. Mas também era a única luz no fim de um túnel escuro e desesperador. A imagem de sua mãe, sorrindo e saudável, invadiu sua mente. Seria ela capaz de recusar aquilo? Poderia viver consigo mesma sabendo que teve a chance de salvá-la e a desperdiçou em nome de um orgulho que não pagava contas de hospital? As lágrimas brotaram em seus olhos, uma mistura de humilhação e uma terrível e pragmática aceitação. Ela olhou para Rogério, o homem que lhe oferecia uma fortuna para viver uma mentira, e viu em seus olhos azuis não a arrogância de um bilionário, mas o mesmo desespero que sentia em seu próprio coração. E naquele momento, um fio invisível se formou entre eles, um pacto silencioso de duas almas encurraladas pelo destino. Eu preciso de uma noite para pensar, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Amanhã eu dou a resposta. Ela se levantou e saiu daquela suíte luxuosa, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A manicure de mãos firmes e coração bom estava prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que a colocaria no centro de uma teia de segredos e a aproximaria perigosamente de um homem que ela deveria, por contrato, chamar de irmão. A noite de Thaís foi um longo e tortuoso corredor de insônia. Deitada em sua cama simples, no quarto modesto que conhecia como a palma de sua mão, ela se sentia uma estranha em sua própria vida. O silêncio da madrugada era preenchido pelo ecoar da proposta de Rogério Medeiros. Cada palavra, cada nuance da conversa na suíte luxuosa era repassada em sua mente. De um lado da balança, sua dignidade, seus princípios, o pavor de se envolver em uma fraude de proporções gigantescas. Do outro, o rosto cansado de sua mãe, a imagem do especialista explicando a urgência do procedimento, o som da própria voz do médico dizendo que tempo era crucial. A mentira era um veneno, mas a possibilidade de perder sua mãe era a morte. Ao primeiro sinal de luz da manhã, Thaís se levantou, os olhos pesados de quem não dormiu, mas com a alma tomada por uma decisão sombria e inevitável. Ela foi até o quarto de sua mãe e a observou dormir. Dona Lúcia ressonava suavemente, mas seu rosto parecia mais pálido, mais frágil do que nunca. Naquele instante, o orgulho de Thaís se desfez em pó. Não havia escolha. O amor por sua mãe era maior do que o medo da mentira. Com as mãos trêmulas, ela discou o número do cartão que Dr. Arantes lhe dera. Foi Rogério quem atendeu, a voz soando alerta e imediata, como se também estivesse esperando. Medeiros. Thaís respirou fundo, fechando os olhos. Senhor Medeiros, é a Thaís. Eu aceito a sua proposta.
Houve um segundo de silêncio do outro lado, e Thaís pôde quase visualizar a expressão indecifrável dele. Esteja pronta em 1 hora. Doutor. Arantes irá buscá-la, ele disse, o tom puramente transacional antes de desligar. Não houve palavras de conforto nem de agradecimento, apenas a fria engrenagem do acordo se pondo em movimento. O contrato, como ele mesmo dissera, estava selado. Thaís arrumou uma pequena mala com alguns itens essenciais, sabendo que nada daquilo a acompanharia em sua nova vida. Lançou um último olhar para seu pequeno apartamento, um santuário de sua identidade, e sentiu uma pontada de luto. A Thaís Manicure, a filha da Dona Lúcia, a moça sonhadora do Unhas de Rainha, estava prestes a ser trancada em um baú por 1 mês. O reencontro foi no mesmo hotel, mas desta vez a atmosfera era diferente. Não havia mais espaço para hesitação. Agora era o momento dos termos e condições. Dr. Arantes apresentou um contrato de várias páginas, redigido na linguagem impessoal e assustadora dos advogados. Thaís leu cada cláusula, sentindo o estômago revirar. Falava em confidencialidade, penalidades por quebra de acordo e, o mais doloroso, a cessão temporária de sua identidade. Rogério observava-a do outro lado da mesa, o rosto uma máscara de impassibilidade. Quando ela pegou a caneta, sua mão tremeu. Ele notou. Este é o ponto de não retorno, Thaís, disse ele, a voz baixa, quase um aviso. Depois de assinar, você é Lara Medeiros. E Lara não tem contato com o mundo exterior. Aquilo a gelou. Como assim? E a minha mãe? Eu preciso saber dela, preciso... Nós cuidaremos de tudo. Ele a interrompeu, a frieza cortando o ar. Dr. Arantes já contatou o hospital e o especialista. A cirurgia será agendada e paga. Você receberá relatórios diários sobre a saúde dela, mas não poderá vê-la ou falar com ela. É o principal risco para a nossa farsa. Você entende? Thaís sentiu como se o chão se abrisse. Era uma crueldade calculada, uma forma de garantir seu total comprometimento, de cortar suas raízes para que a nova identidade florescesse sem ervas daninhas. A dor daquela condição foi aguda, mas ela apenas assentiu, as lágrimas que ameaçavam cair sendo engolidas junto com seu orgulho. Com um suspiro resignado, ela assinou seu nome no papel, o traço de sua caneta parecendo um risco em sua própria alma. A partir daquele momento, a transformação começou. Doutor. Arantes a levou não para um hotel, mas para a entrada de serviço de uma das mais imponentes mansões que Thaís já vira. Cercada por muros altos e um jardim meticulosamente cuidado, a casa era um palácio moderno, de vidro e concreto, que parecia tão grandioso quanto frio. Bem-vinda à sua nova casa, Lara, disse Rogério, que os encontrou no hall de entrada, um espaço vasto com um pé direito vertiginoso e uma escultura de metal que parecia valer mais do que tudo que Thaís já possuíra. Ele a guiou por corredores silenciosos e salas decoradas com um luxo minimalista e impessoal. Não parecia um lar, mas sim a capa de uma revista de arquitetura. Seu quarto, ou melhor, o quarto de Lara, era uma suíte gigantesca com uma parede inteira de vidro que dava para a piscina e o jardim. Era lindo, mas estéril. Sobre a cama, roupas novas, sapatos de grife, joias. E esperando por ela, uma equipe de profissionais. Um cabeleireiro renomado, uma maquiadora, uma consultora de estilo e uma fonoaudióloga. As horas seguintes foram um borrão. Seu cabelo foi cortado em um estilo mais moderno e repicado, como o de Lara na última foto conhecida. Suas unhas, ante seu orgulho e ofício, foram lixadas e pintadas em um tom nude discreto e elegante. Ensinaram-na a andar, a sentar, a segurar uma taça de vinho. A fonoaudióloga trabalhou para suavizar seu sotaque do interior e eliminar as gírias que pontuavam seu vocabulário. Thaís se sentia uma boneca de luxo sendo montada, peça por peça. Ao final do dia, quando se olhou no espelho, o choque foi profundo. A mulher que a encarava de volta era uma estranha, elegante, sofisticada, com um brilho caro nos cabelos e uma postura ereta. Era Lara, mas os olhos ainda eram de Thaís, e neles havia um oceano de pânico e solidão. Rogério entrou no quarto sem bater, parando na porta. Ele a observou por um longo instante, e pela primeira vez, sua máscara de controle pareceu vacilar. Havia surpresa em seu olhar, um reconhecimento da eficácia da transformação,
mas também algo mais profundo, um lampejo de dor. A semelhança com sua verdadeira irmã era agora tão forte que se tornou perturbadora. Incrível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A partir de amanhã, começamos o treinamento de verdade. Você precisa aprender cada detalhe da nossa vida. Ele se virou para sair, mas hesitou. Seu primeiro relatório. Sua mãe está estável. A cirurgia foi agendada para a próxima semana. A informação, entregue de forma tão seca, foi o único fio de calor no dia gelado de Thaís. Ela apenas assentiu, sem conseguir formular uma palavra de agradecimento, e o viu sair, deixando-a sozinha, com a estranha no espelho. Os dias que se seguiram foram um intenso acampamento de treinamento para irmãos. A rotina era exaustiva. Manhãs com a fonoaudióloga e aulas de etiqueta. Tardes inteiras trancada com Rogério na biblioteca da mansão. Um cômodo impressionante com paredes forradas de livros do chão ao teto. Era ali que a verdadeira imersão acontecia. Ele a fez decorar a árvore genealógica da família, os nomes de primos distantes, dos empregados antigos, dos cachorros que tiveram na infância. Mostrou-lhe dezenas de álbuns de fotografia, narrando a história por trás de cada imagem. Esta foi nas nossas últimas férias em família, antes da mamãe morrer. Lara odiava velejar. Ela passou mal o tempo todo, ele dizia, o tom neutro, como se estivesse ditando um relatório de negócios. Thaís ouvia, absorvia, tentava memorizar cada detalhe, sentindo-se uma espiã estudando o inimigo. O inimigo, no caso, era o tio Ricardo, um homem cuja foto aparecia recorrentemente, sempre com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele será o mais difícil de convencer, Rogério explicou. Ricardo é ganancioso e esperto. Ele vai te testar. Vai fazer perguntas capciosas, mencionar coisas que só a verdadeira Lara saberia. Foi durante essas longas horas de convivência forçada que as primeiras fissuras começaram a aparecer na muralha de gelo de Rogério. Um dia, enquanto folheavam um álbum antigo, ele parou em uma foto de uma Lara adolescente, fazendo uma careta para a câmera, com o braço em volta do pescoço de um Rogério mais jovem e sorridente. Um sorriso genuíno que Thaís nunca tinha visto nele. Ela era terrível, ele disse, e pela primeira vez havia calor em sua voz. Uma vez ela colocou pimenta no meu suco de laranja antes de um jogo importante de futebol. Eu quase morri engasgado. Ele riu baixo numa risada enferrujada pelo desuso. Thaís se pegou sorrindo junto. Parece que vocês eram próximos, ela comentou, a voz suave. O sorriso de Rogério morreu instantaneamente. A vulnerabilidade se foi, substituída pela máscara fria de sempre. Isso não importa, próxima foto. O contraste foi tão abrupto que deixou Thaís desconcertada. Ela percebeu que aquele homem era um labirinto de emoções contidas, um forte sitiado por suas próprias defesas. A atração, sutil e perigosa, começou a brotar no solo infértil daquela relação contratual. Thaís começou a notar as pequenas coisas. A forma como a luz do fim de tarde realçava os fios mais claros em seu cabelo escuro, a intensidade em seus olhos azuis quando ele se concentrava, a maneira como sua voz grave parecia vibrar dentro dela. Ela se repreendia por tais pensamentos. Aquele homem a comprara, a estava usando e a tratava com uma frieza calculada. E, acima de tudo, ele era seu irmão. A palavra ecoava em sua mente como um sino de alerta a cada vez que seu coração dava um salto traiçoeiro. Rogério, por sua vez, travava sua própria batalha. A presença de Lara na casa era uma faca de dois gumes. Por um lado, era a chave para seu futuro. Por outro, era um lembrete constante de sua falha em proteger sua verdadeira irmã, de sua perda. E a mulher que desempenhava o papel, Thaís, o confundia. Havia uma força nela, uma resiliência silenciosa que ele admirava. A forma como ela suportava o treinamento intensivo, a dignidade com que engolia sua dor pela separação da mãe, a faísca de desafio que por vezes brilhava em seus olhos cor de mel. Uma noite, enquanto revisavam alguns vídeos antigos, a mão dela roçou a dele ao alcançar um controle remoto. Um choque elétrico, breve e inegável, percorreu os dois. Seus olhares se encontraram por um segundo, que pareceu uma eternidade. Havia surpresa, curiosidade e algo mais. Algo perigoso e sem nome, pulsando entre eles. Rogério foi o primeiro a se afastar, levantando-se abruptamente. Chega por hoje.
Esteja pronta às 9 da manhã, ele disse, a voz ríspida, e saiu da biblioteca sem olhar para trás, deixando Thaís com o coração aos pulos e a pele formigando onde ele a tocara. O primeiro grande teste veio uma semana depois. A mãe de Thaís havia passado pela cirurgia e, segundo o relatório frio e eficiente de Dr. Arantes, a recuperação corria bem. O alívio deu a Thaís a força de que precisava para o próximo passo. Sua tia-avó Matilde vai te ligar por vídeo em 10 minutos, Rogério anunciou. Entrando na sala onde Thaís estava, o estômago dela imediatamente se transformando em um nó de pânico. Ela é quase cega e um pouco senil, mas adora uma fofoca. É o teste perfeito. Lembre-se do que ensaiamos. Você estava viajando pelo mundo, buscando autoconhecimento. Sem detalhes, seja vaga. Thaís sentia o suor frio em suas mãos. E se ela errasse? Se gaguejasse? Se sua voz a traísse? Rogério pareceu sentir seu pânico. Ele parou ao lado de sua poltrona. Você consegue, Thaís, ele disse, e o uso de seu nome verdadeiro, em um sussurro, foi estranhamente íntimo e encorajador. Respire fundo. Você é Lara. O tablet tocou. O rosto enrugado e sorridente de uma senhora apareceu na tela. Lara, minha netinha, que saudade. Onde você se meteu por todos esses anos? O coração de Thaís batia descontroladamente, mas a voz que saiu de sua boca era calma. A voz que ela vinha treinando. Tia Matilde, que bom te ver. Ah, eu andei por tantos lugares. Precisava de um tempo para mim. Ela falou sobre montanhas e praias, usando as frases genéricas que ensaiara com Rogério. Ele permanecia de pé, fora do campo de visão da câmera, mas sua presença era uma âncora. Em um momento a tia perguntou sobre um cachorro da infância, Pingo. O nome não estava nos álbuns. O pânico subiu pela garganta de Thaís. Rogério, percebendo sua hesitação, fez um gesto sutil com a mão, imitando um cachorro pequeno e saltitante. Thaís entendeu. Ah, o Pingo, que saudade daquele pestinha saltitante, ela disse rindo, e a tia riu junto, satisfeita. A conversa durou mais 10 minutos e quando terminou, Thaís estava exausta, mas vitoriosa. Ela desligou e olhou para Rogério, os olhos brilhando de alívio. Um sorriso genuíno, o primeiro que compartilhavam, brotou no rosto dos dois. Pestinha saltitante, ele zombou, o tom leve. Foi o melhor que consegui. Ela riu, sentindo uma onda de euforia. Naquele breve instante, eles não eram o bilionário e a farsante. Eram apenas duas pessoas compartilhando o sucesso de um plano bem executado. A cumplicidade os envolveu em uma bolha quente e confortável. Mas a bolha estourou tão rápido quanto se formou. Rogério se endireitou, o sorriso desaparecendo, a máscara de seriedade voltando ao lugar. Bom trabalho, ele disse, o tom novamente profissional. Foi um bom começo, mas não se iluda. O tio Ricardo não será tão fácil de enganar. Ele se virou e saiu, deixando o frio voltar a ocupar o espaço que o riso deles havia aquecido. Thaís ficou sozinha na sala imensa, o eco da risada ainda em seus ouvidos, o fantasma do sorriso dele em sua mente. A mentira estava funcionando, mas um perigo muito maior começava a tomar forma. Os sentimentos confusos e proibidos que ela começava a nutrir por seu falso irmão. A vitória sobre o teste com a tia Matilde deixou um gosto agridoce na boca de Thaís. O breve momento de cumplicidade com Rogério, aquela risada compartilhada que aqueceu as paredes frias da mansão, apenas serviu para iluminar a escuridão e a solidão que vieram em seguida. Ele havia se fechado como uma ostra, tornando-se ainda mais distante e exigente nos dias subsequentes. Thaís começou a entender que a frieza dele era uma armadura, não contra ela, mas contra si mesmo. Cada vez que uma faísca de conexão genuína surgia entre eles, ele a extinguia com um balde de água gelada profissional. Era um jogo doloroso e confuso, e Thaís se sentia presa entre a necessidade de manter sua própria sanidade e a crescente e proibida empatia que sentia por seu captor. Rogério, por sua vez, estava em guerra consigo mesmo. A risada de Thaís ecoava em sua mente nos momentos mais inoportunos. A inteligência em seus olhos quando ela o desafiava, a graça com que se movia mesmo sob pressão, tudo nela o atraía de uma forma que o aterrorizava. Esses sentimentos eram uma traição ao seu plano meticuloso, uma traição à memória de sua irmã e, o mais perigoso,
uma vulnerabilidade que ele não podia se permitir, especialmente com o tio Ricardo à espreita. Ele se convenceu de que a única maneira de manter o controle era reforçar as barreiras, ser mais duro, mais frio, tratar Thaís não como uma mulher, mas como um instrumento, uma ferramenta para um fim. Você está pronta para o próximo passo, ele anunciou uma manhã interrompendo a sessão de Thaís com a fonoaudióloga. Seu tom era o de um general planejando uma batalha. Haverá um baile de gala beneficente da Medeiros Corp no sábado. Você irá comigo. É a oportunidade perfeita para reintroduzir Lara à sociedade em um ambiente controlado. O estômago de Thaís gelou. Uma coisa era uma videochamada com uma tia senil. Outra, completamente diferente, era um salão cheio de tubarões da alta sociedade. Pessoas que conheceram a verdadeira Lara. Eu não acho que estou pronta, ela disse, a voz um fio. Você estará, ele retrucou, sem dar margem para discussão. Passaremos os próximos 3 dias ensaiando cada detalhe. Seu único trabalho é não estragar tudo. Os dias seguintes foram um inferno de treinamento. Ele a fez decorar os rostos e as biografias de dezenas de convidados importantes. Eles ensaiaram conversas, respostas a perguntas capciosas. E o mais importante, a história de capa de Lara. Uma jornada de autodescoberta pela Ásia, convenientemente sem fotos ou provas, que a transformou em uma pessoa mais espiritualizada e desapegada. Era uma desculpa perfeita para qualquer lapso de memória ou mudança de personalidade. Na noite do baile, a tensão na mansão era palpável. Thaís estava em sua suíte, o coração batendo descontroladamente, enquanto uma camareira a ajudava a vestir um suntuoso vestido de seda azul marinho, uma criação de um estilista famoso que abraçava suas curvas com uma elegância que ela nunca imaginara. Com os cabelos presos em um coque sofisticado e joias de safira brilhando em seu pescoço, ela se olhou no espelho e viu, mais uma vez, a estranha. Uma estranha apavorada. Quando desceu as escadas, Rogério a esperava no hall. Ele estava impecável em seu smoking, o epítome do poder e da sofisticação. Ao vê-la, ele parou. Toda a sua postura mudou. Por um instante, o bilionário frio e o general exigente desapareceram. E o que restou foi apenas um homem, boquiaberto, olhando para uma mulher. Seus olhos azuis percorreram cada centímetro dela, e neles, Thaís viu não a avaliação de um chefe, mas a admiração pura e inegável. O ar pareceu ficar rarefeito entre eles. Ele havia visto a Lara transformada antes, mas agora, naquele vestido, sob a luz suave do lustre, ele via Thaís. A beleza natural que ela possuía, agora realçada pela opulência, o atingiu com a força de um soco. Ele engoliu em seco, recompondo a máscara. O vestido coube bem, ele disse, a voz um pouco rouca. Vamos. Não podemos nos atrasar. Mas Thaís vira. Naquele segundo de vulnerabilidade, ela vira a admiração em seus olhos, e aquilo foi como combustível para o fogo confuso que ardia em seu peito. O baile era um turbilhão de luzes, música clássica e o zumbido de conversas importantes. Ao entrarem, Thaís sentiu centenas de olhares sobre eles. A notícia do retorno da filha pródiga dos Medeiros já devia ter se espalhado. A mão de Rogério pousou firmemente na base de suas costas, um gesto que deveria ser de condução, de um irmão protegendo sua irmã mais nova. Mas o calor de sua palma através da seda fina do vestido era uma marca de fogo na pele de Thaís, e ela sabia, pela rigidez dos dedos dele, que o toque o afetava tanto quanto a ela. Ele a guiava pelo salão, o corpo dele um escudo contra os olhares curiosos, sua voz um sussurro constante em seu ouvido. A mulher de vermelho é a esposa do prefeito. Evite falar de política. O homem de bigode é um rival nos negócios. Seja simpática, mas distante. Ela desempenhava seu papel com perfeição, sorrindo enigmaticamente, oferecendo respostas vagas e poéticas sobre sua jornada, exatamente como haviam ensaiado. E então, o primeiro teste real se aproximou na forma de uma mulher loira, alta e esguia, com um sorriso felino. Verônica, Rogério murmurou, seu corpo enrijecendo levemente. Lara, querida, eu não acredito, a mulher exclamou, a voz escorrendo falsidade. Quando disseram que você tinha voltado, eu pensei que era uma piada. Você está diferente.
As pessoas mudam, Verônica, Thaís respondeu, a voz calma e modulada que treinara por semanas. Verônica riu um som agudo. Mudam mesmo, mas algumas coisas a gente nunca esquece, não é? Lembra daquele verão em Angra, quando você caiu do jet ski e perdeu aquele anel de diamante que a vovó te deu? Você fez um escândalo tão grande. Achei que seu pai ia te deserdar ali mesmo. Era uma armadilha clara. Uma memória específica, cheia de detalhes. O pânico subiu pela garganta de Thaís, mas então ela se lembrou do perfil de Lara. Rebelde, ressentida, artística. Ela olhou para Verônica não com medo, mas com uma espécie de pena. Ela soltou uma risada baixa e melancólica. Verônica, você acredita que eu ainda me lembro disso? Anéis, jet skis, escândalos. Meu Deus, como nossa vida era pequena e vazia. Ela fez uma pausa, olhando para um ponto distante. Eu passei os últimos anos aprendendo que a gente não perde nada que é material. A gente só perde tempo. E algumas memórias, francamente, é um alívio deixar que se afoguem no mar. O queixo de Verônica caiu. A resposta não era apenas plausível, era poeticamente cortante. Ela ficou sem palavras. Rogério, ao lado de Thaís, estava paralisado de admiração. A improvisação dela fora magistral, uma jogada de mestre que ele jamais poderia ter ensaiado. Ele sentiu uma onda de orgulho tão intensa que o assustou. Com licença, Verônica, ele disse, o tom polido escondendo seu triunfo, e guiou Thaís em direção a uma varanda que dava para os jardins iluminados. Assim que ficaram sozinhos, sob o brilho da lua, ele se virou para ela, os olhos brilhando. Onde você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou, a admiração clara em sua voz. Aquilo foi genial. A verdadeira Lara não teria respondido melhor. Eu apenas imaginei como alguém que viu o mundo de verdade responderia a alguém que só viu o fundo de uma taça de champanhe. Ela disse, dando de ombros, sentindo-se um pouco tonta com o próprio sucesso. O elogio sincero dele, o primeiro sem ressalvas, a fez se sentir poderosa. A barreira entre eles pareceu derreter sob o luar. Como ela era, Rogério? Ela perguntou, a voz suave, aproveitando a brecha na armadura dele. A verdadeira Lara, não as histórias dos álbuns. Como ela era no coração? A pergunta o atingiu. Ele desviou o olhar para as luzes da cidade ao longe, o rosto subitamente sombrio, vulnerável. Ela era fogo, ele disse, a voz embargada de uma emoção que ele raramente mostrava. Rebelde, teimosa, incrivelmente talentosa, pintava quadros que pareciam ter alma. Mas ela e meu pai eram como óleo e água. Ele queria que ela fosse uma dama da sociedade, e ela só queria ser livre. Eu ficava no meio tentando apagar os incêndios. Ele suspirou, um som pesado, carregado de arrependimento. Na noite em que ela foi embora, eles tiveram a pior briga de todas. Eu não fiz nada. Fiquei no meu quarto ouvindo os gritos, esperando que passasse. Eu era o irmão mais velho. Deveria tê-la protegido, deveria ter descido e ficado ao lado dela. Eu falhei. A confissão nua e crua pairou no ar. Naquele momento, Thaís não viu o bilionário, o chefe, o homem que a usava. Ela viu um irmão de luto, um homem assombrado pela culpa. Sem pensar, movida por um impulso de puro instinto e compaixão, ela estendeu a mão e tocou o dorso da dele. Você não falhou, ela sussurrou a garganta apertada. Você era só um garoto também preso em uma situação impossível. O toque dela foi como um raio. Ele se virou para encará-la, os olhos azuis turbulentos, buscando os dela na penumbra. Ele não via mais a farsante, a empregada, a substituta de Lara. Ele via Thaís. A mulher cuja mão quente em cima da sua parecia a única coisa real em seu mundo de mentiras. A mulher cuja compaixão o desarmava completamente. A distância entre seus rostos diminuiu, a atração se tornando uma força magnética, inegável e avassaladora. O mundo pareceu parar, o som da festa distante, o tempo suspenso. Seus lábios estavam a centímetros de distância. E então, uma voz cortou o ar como uma lâmina de gelo. Ora, ora, que cena comovente! O irmão mais velho consolando a irmãzinha perdida. Os dois se afastaram como se tivessem levado um choque elétrico. Parado na entrada da varanda, envolto em sombras, estava um homem mais velho, de terno caro, e um sorriso predatório nos lábios. Tio Ricardo.
Seus olhos pequenos e inteligentes faiscavam, movendo-se de um Rogério tenso para uma Thaís apavorada, analisando, calculando. Ricardo, disse Rogério a voz baixa e perigosa, o corpo se posicionando instintivamente um pouco à frente de Thaís. Ricardo deu um passo para a luz, o sorriso se alargando. Então é verdade. A ovelha desgarrada voltou ao rebanho. Estava ansioso por este reencontro, sobrinha. Temos muito o que conversar. O ar ficou pesado, carregado de uma ameaça velada. A bolha de intimidade havia estourado da maneira mais brutal possível. O verdadeiro jogo, o mais perigoso de todos, estava apenas começando. A aparição de Ricardo Medeiros na varanda foi como a súbita queda de temperatura que precede uma tempestade. O ar, antes carregado de uma eletricidade romântica, agora estalava com uma tensão hostil. O sorriso de Ricardo era uma obra de arte da dissimulação. Era largo e afável, mas não chegava nem perto de seus olhos pequenos e calculistas, que dardejavam entre um Rogério petrificado e uma Thaís aterrorizada. Ela sentiu a mão de Rogério, que ainda estava perto da sua, fechar-se em punho. Ele se moveu sutilmente, um passo quase imperceptível, posicionando-se como uma barreira protetora entre ela e o tio. Tio Ricardo, que surpresa desagradável, disse Rogério, a voz um veludo perigoso. Não sabia que apreciava eventos de caridade. Ricardo soltou uma risada curta e sem humor. Ah, eu venho onde os negócios estão, meu caro sobrinho, e o retorno milagroso da minha querida sobrinha é, sem dúvida, o maior negócio da temporada. Ele se aproximou, ignorando Rogério e focando toda a sua atenção em Thaís. Ela sentiu seu olhar como um bisturi, dissecando-a, procurando por uma falha, uma rachadura na farsa. Lara, ele disse, o tom falsamente paternal. Você está tão serena. Os anos no exílio lhe fizeram bem. Mas diga-me, ainda tem aquela pequena cicatriz na sobrancelha direita? Lembro-me como se fosse hoje, quando você caiu daquela macieira na fazenda do vovô. Você não chorou pela dor, mas porque aos 15 anos achou que sua beleza clássica estava arruinada. Era um míssil teleguiado, uma memória tão específica, tão íntima, que seria impossível de ser forjada. Thaís sentiu o sangue fugir de seu rosto. Rogério não a havia preparado para aquilo. Talvez nem ele mesmo se lembrasse de um detalhe tão antigo. O pânico a envolveu, frio e sufocante. Ela podia sentir a vitória no sorriso de Ricardo, que esperava que ela gaguejasse, que negasse, que olhasse para Rogério em busca de ajuda. Rogério abriu a boca para intervir, para criar uma distração, mas Thaís foi mais rápida. Em uma fração de segundo, uma emoção crua e poderosa a dominou. Não era o medo da descoberta, mas uma raiva profunda e visceral, canalizada da personagem que ela habitava e misturada com seus próprios sentimentos de estar sendo caçada. Ela ergueu o queixo e olhou diretamente para Ricardo, e seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo. Eram lágrimas de uma mágoa encenada com perfeição. Tio, ela começou, a voz embargada, trêmula de emoção. É a primeira vez que nos vemos em quase 10 anos. Eu volto para casa, tento me reconectar com a minha família, e a primeira coisa que o senhor faz é me lembrar de uma queda estúpida, de como eu era uma adolescente fútil e vazia. Ela deu um passo à frente, e a dor em sua voz era tão real que até Rogério ficou abalado. É por isso que eu fui embora, ela exclamou, a voz subindo uma oitava. É por causa disso. Por causa dessa necessidade que vocês têm de me manter presa em um passado que eu lutei tanto para superar. Eu passei anos tentando me encontrar, tentando me perdoar pelas bobagens que eu fiz, e o senhor joga uma cicatriz na minha cara, como se fosse a única coisa que me definisse. As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto, borrando a maquiagem cara. Ela se virou para Rogério, como se buscasse amparo. Eu não consigo, Rogério, eu não consigo fazer isso. A performance foi tão avassaladora, tão cheia de uma verdade emocional emprestada, que Ricardo recuou, pego de surpresa. Ele, que esperava encurralar uma farsante, agora parecia um monstro insensível que atacara uma sobrinha emocionalmente frágil em sua primeira noite de volta ao lar. Várias pessoas na varanda ao lado se viraram para olhar, atraídas pelo drama. Ricardo estava exposto, parecendo um carrasco. Querida, eu não quis...
Ele gaguejou, o sorriso predatório substituído por uma máscara de constrangimento. Leve-me para casa, Rogério. Por favor. Thaís sussurrou, a voz quebrada. Sem dizer mais uma palavra, Rogério passou um braço firme e protetor em volta dos ombros dela e a guiou para fora da varanda, deixando para trás um Ricardo lívido e humilhado, sob os olhares de reprovação da alta sociedade. A caminhada pelo salão foi rápida e silenciosa. A viagem de carro de volta para a mansão foi ainda mais. Nenhum dos dois ousou falar. Thaís tremia incontrolavelmente, o corpo finalmente sucumbindo ao choque de adrenalina. Rogério mantinha as mãos no volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, a mandíbula travada de raiva e de um sentimento novo e desconcertante. Um orgulho avassalador por ela. Ao chegarem à mansão, ele a conduziu diretamente para a biblioteca e fechou as portas duplas, finalmente isolando-os do mundo. A barragem se rompeu. O que foi aquilo? Ele explodiu, mas não havia raiva em sua voz, apenas um espanto reverente. Ele começou a andar de um lado para o outro. A história da macieira. Thaís, eu juro que nem eu me lembrava mais daquilo. Ele te pegou. Ele ia te destruir e você o virou do avesso. Você o humilhou na frente de todos. Como você pensou naquilo? Ela se deixou cair em uma poltrona, o corpo exausto. O tremor ainda não havia passado. Eu não sei, ela sussurrou, a voz rouca. Eu o odiei naquele momento. Odiei o jeito como ele olhou para mim, como se eu fosse um inseto. E eu pensei na Lara que você me descreveu. A garota que odiava ser julgada, que se sentia presa. E eu sentia a raiva dela. Senti o que ela sentiria. A confissão pairou no ar, carregada de significado. Ela não estava mais apenas atuando. As linhas entre Thaís e Lara, entre a farsa e a realidade, haviam se tornado perigosamente turvas. Rogério parou de andar. Ele a encarou, vendo não a atriz, mas a mulher brilhante, corajosa e aterrorizada que havia acabado de salvar o futuro dele. Toda a admiração, todo o desejo, toda a tensão que ele vinha reprimindo por semanas subiram à superfície, quebrando todas as suas defesas. A armadura de gelo derreteu, revelando o homem vulnerável e apaixonado por baixo. Ele atravessou a sala em 3 passos largos e se ajoelhou na frente dela. Você foi magnífica, ele disse, a voz baixa, carregada de uma emoção que fez o coração dela disparar. Ele ergueu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com sua imagem de poder, tocou o rosto dela, o polegar limpando o traço de uma lágrima seca em sua bochecha. O contato foi elétrico, íntimo, quebrando a última barreira entre eles. Rogério! Ela sussurrou o nome dele, não como chefe, não como irmão, mas como o nome de um homem. Era um protesto fraco, uma rendição. Eu sei, ele respondeu. A voz um sopro, os olhos azuis fixos nos dela, um universo de emoções proibidas refletido ali. E então ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo de pura necessidade, de desespero e alívio. Foi a colisão de semanas de tensão reprimida, de admiração não dita, de um desejo que ambos sabiam ser perigoso e errado, mas que era forte demais para ser negado. As mãos dele subiram para o cabelo dela, segurando-a como se ela fosse uma âncora em sua tempestade, enquanto a boca dele explorava a dela com uma fome que a deixou sem fôlego. Thaís respondeu com a mesma intensidade, os braços envolvendo o pescoço dele, entregando-se completamente àquele momento de verdade em meio a um oceano de mentiras. O beijo era o perigo e o porto seguro, a pergunta e a resposta, o erro e a única coisa certa que sentiam. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, a realidade caiu sobre eles como uma bigorna. A enormidade do que haviam feito. O silêncio na biblioteca era ensurdecedor, preenchido apenas por suas respirações aceleradas. O rosto de Rogério se transformou, o êxtase dando lugar ao pânico e a uma culpa avassaladora. Ele se levantou de um salto, passando as mãos pelo cabelo, o arquiteto do plano vendo sua estrutura desmoronar. Não, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Não, não, não. Isso não pode acontecer. Foi um erro. A palavra atingiu Thaís com a força de um tapa.
Seus lábios ainda formigavam, seu corpo ainda vibrava com o toque dele, e ele chamava aquilo de erro. A dor aguda da rejeição ofuscou a euforia do beijo. Um erro? Ela repetiu, a voz trêmula, o brilho de seus olhos se apagando. Depois do que aconteceu hoje, depois do jeito que que você olhou para mim, aquilo foi um erro? A mudança do você de volta para o formal, o senhor, foi uma adaga que ela fincou entre eles para se proteger. Rogério não conseguia encará-la. Ele olhava para qualquer lugar, menos para o rosto magoado da mulher que ele acabara de beijar com tanta paixão. O plano, Thaís, você não entende? O tio Ricardo, ele já suspeita. Se ele perceber qualquer coisa entre nós, qualquer olhar, qualquer hesitação, estamos acabados. Acabados. Tudo pelo que estamos trabalhando, todo o risco que você correu, tudo será em vão. Sua voz era dura, mas soava desesperada. Eu não posso. Nós não podemos. Isso tem que ser profissional. Eu perdi o controle. Fui fraco. Isso não vai se repetir. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o sentimento que acabara de nascer. Ele se virou e caminhou em direção à porta, a postura rígida de um homem fugindo de si mesmo. Vá descansar. Você precisa estar com a cabeça fria. A partir de amanhã voltamos ao trabalho. E com isso ele saiu, fechando a porta atrás de si e deixando Thaís sozinha na imensa biblioteca. Ela ficou sentada, paralisada, sentindo o gosto do beijo dele e o amargor de suas palavras em seus lábios. As linhas não estavam mais apenas turvas, haviam sido completamente apagadas e redesenhadas. Ela estava apaixonada pelo homem que a contratara para ser sua irmã. E ele, apesar de suas negações, sentia o mesmo. A farsa se tornara insuportavelmente real, e o perigo agora não vinha apenas de fora. Vinha de dentro de seus próprios corações. Enquanto isso, a muitos quilômetros dali, Ricardo Medeiros desligava o telefone com seu investigador particular, um sorriso satisfeito no rosto. Eu não sei o que é, ele dissera ao homem na linha, mas há algo de muito errado com o retorno da minha sobrinha. Ela não é a Lara que eu conhecia. Continue cavando. Quero que investigue cada canto da vida dessa moça nos últimos anos. Se houver um segredo, por menor que seja, eu vou encontrá-lo. A caçada havia começado oficialmente. Os dias que se seguiram ao beijo na biblioteca foram uma forma requintada de tortura. O ar na mansão Medeiros tornou-se denso, pesado com palavras não ditas, e a memória crepitante daquele momento de rendição. As sessões de treinamento, antes focadas na farsa externa, tornaram-se um campo minado emocional. Eles evitavam se olhar. Suas conversas eram estritamente profissionais, mas a consciência do que havia acontecido pulsava entre eles como um terceiro coração na sala. Cada vez que ele a chamava de Lara, a palavra soava falsa e forçada, um lembrete doloroso da barreira que ele mesmo havia reconstruído entre eles. Para Thaís, a dor era uma companheira constante. A rejeição de Rogério, sua insistência em chamar o beijo de erro, a havia ferido profundamente. Ela se sentia como uma tola por ter permitido que seu coração se envolvesse. Como mecanismo de defesa, ela mergulhou de cabeça no papel de Lara, tornando-se mais distante, mais etérea, quase como um fantasma na casa. Era mais fácil ser uma personagem de luto por uma vida perdida do que ser Thaís, de luto por um amor que mal nascera e já fora sentenciado à morte. Rogério estava em seu próprio inferno particular. Vê-la todos os dias, tão perto e tão inatingível, era um tormento. Ele se agarrava à lógica de sua decisão, proteger o plano, proteger a ambos da ruína, mas seu coração se rebelava. Ele havia se fechando, o brilho em seus olhos sendo substituído por uma tristeza polida, e sabia que era o culpado. O desejo por ela não diminuíra, pelo contrário. Crescia a cada olhar furtivo, a cada vez que o perfume dela chegava até ele. Em uma manhã, ele recebeu um telefonema de Dr. Arantes. A cirurgia de Dona Lúcia fora um sucesso absoluto e sua recuperação progredia de forma excelente. Ele foi até Thaís, que estava no jardim tentando ler um livro, e lhe deu a notícia. Sua mãe está bem. Muito bem, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio genuíno. Obrigada, ela sussurrou, e por um instante o muro entre eles caiu.
Ela o via como o homem que salvara sua mãe, e ele a via como a mulher por quem estava disposto a arriscar tudo. Mas o momento passou, e a distância retornou, deixando um rastro de tristeza. Enquanto o drama silencioso se desenrolava na mansão, o investigador de Ricardo trabalhava metodicamente. Ele foi à cidade de Thaís, conversou com vizinhos, com a dona do salão onde ela trabalhava, com clientes. Todos a descreviam da mesma forma. Uma moça boa, trabalhadora, desesperada para ajudar a mãe doente. A mãe. Foi essa a pista que o investigador seguiu. Ele descobriu sobre a cirurgia cardíaca de alto custo no hospital mais renomado da capital. E com um pouco de perspicácia e os contatos certos, ele encontrou o rastro do dinheiro. O pagamento integral havia sido feito por uma transferência de uma empresa de investimentos. Uma empresa que, após uma verificação mais aprofundada, revelou-se uma subsidiária da Medeiros Corp. O investigador ligou para Ricardo. Chefe, acho que temos o que o senhor procura. Ricardo ouviu o relatório, e um sorriso lento e venenoso se espalhou por seu rosto. Ele não tinha todos os detalhes, mas a essência da farsa estava clara. Rogério havia pago as contas de uma mulher em troca dos serviços de sua filha, que por acaso se parecia com Lara. A bomba relógio estava montada. A noite do jantar de família chegou, pesada e agourenta. Era o evento final, o ápice do plano. A sala de jantar da mansão, raramente usada, estava resplandecente, com uma longa mesa posta com a melhor porcelana e cristais. Os membros da família Medeiros chegaram, um a um, cumprimentando Lara, com uma mistura de curiosidade e afeto cauteloso. Thaís, em um elegante vestido preto, desempenhava seu papel com uma graça melancólica, a performance de sua vida. Rogério estava ao seu lado, um guardião tenso, seus olhos nunca se afastando dela ou da porta. Ricardo chegou por último, como a estrela do espetáculo. Ele cumprimentou Thaís com um beijo no rosto, um gesto que a fez estremecer. Sobrinha, você está radiante, ele disse, os olhos faiscando. O jantar transcorreu sob uma tensão velada. As conversas eram forçadas, pontuadas pelos olhares calculistas de Ricardo. Finalmente, com o servir da sobremesa, ele se levantou, batendo suavemente com uma colher em sua taça de cristal. O silêncio se instalou. Um brinde, ele começou, erguendo a taça. A nossa querida Lara, a ovelha desgarrada que encontrou o caminho de volta para casa. Todos ergueram suas taças. Seu retorno é um verdadeiro milagre. Tão milagroso de fato que parece ter inspirado uma onda de generosidade em nosso querido Rogério. O tom dele mudou, tornando-se afiado. Fiquei comovido ao saber que, recentemente, ele usou uma de suas empresas para pagar, anonimamente, por uma cirurgia cardíaca muito cara para uma senhora, uma certa Lúcia Oliveira, mãe de uma jovem manicure chamada Thaís. Ele fez uma pausa dramática, deixando os nomes ecoarem na sala silenciosa. Que extraordinária e conveniente coincidência, não acham? O mundo de Thaís parou. O jogo havia acabado. Todos os olhares na mesa se viraram para ela. Uma parede de rostos chocados e confusos. Rogério empalideceu, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele sabia que haviam sido descobertos, mas antes que o caos irrompesse, Thaís se levantou. Sua mão tremia, mas sua coluna estava ereta. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma dignidade tranquila. Não foi uma coincidência, tio Ricardo, ela disse, e sua voz, clara e firme, era a voz de Thaís Oliveira. A máscara de Lara caiu para sempre. E meu nome não é Lara. O murmúrio na sala se transformou em um alvoroço. Ela respirou fundo e, olhando para todos, confessou a verdade. Contou quem era, por que aceitara o acordo, a necessidade de salvar sua mãe. Ela não pediu perdão, apenas expôs os fatos com uma honestidade brutal. Rogério também se levantou, colocando-se ao lado dela. É verdade. A culpa é inteiramente minha. Eu a procurei. Eu a contratei. Eu a forcei a viver essa mentira. E faria tudo de novo para impedir que a empresa que meu pai construiu caísse nas mãos de um homem que só pensa em si mesmo. Ele fuzilou Ricardo com o olhar. Em meio ao pandemônio, uma voz frágil, mas imperiosa, se ergueu. Silêncio. Era a tia Matilde. Apoiada em sua bengala, ela olhou para todos. Ricardo, sua ganância o cega e o torna um homem vil, e vocês,
Ela varreu a família com o olhar. São um bando de hipócritas. A verdadeira Lara fugiu porque não suportava a falsidade e a pressão desta família. Esta moça, ela apontou para Thaís, cometeu um erro, sim, mas por um motivo que nenhum de vocês entende. Amor. Um amor desesperado por sua mãe. Foi um ato mais nobre do que qualquer coisa que eu já vi nesta sala. O discurso inesperado chocou a todos, mas o golpe final ainda estava por vir. A porta da sala de jantar se abriu e Dr. Arantes entrou, o rosto sombrio. Ele foi até Rogério e lhe entregou um tablet. Chegou agora, de nossos investigadores na Tailândia. É sobre Lara. Rogério olhou para a tela e toda a cor sumiu de seu rosto. Seus ombros caíram e ele pareceu envelhecer 10 anos. Ele ergueu o olhar, os olhos azuis inundados por uma dor profunda. Eles a encontraram. Sua voz quebrou. Lara... Ela faleceu, há 5 anos, em um acidente de barco na costa da Tailândia. Ela vivia sob outro nome, era dona de uma pequena galeria de arte. O relatório diz que ela era muito feliz. A notícia caiu como uma bomba atômica. A cláusula do testamento, a briga pela herança, a farsa, tudo fora por um fantasma. A luta havia sido em vão. A festa terminou em um silêncio fúnebre. Ricardo, o grande vencedor em potencial, saiu sem dizer uma palavra, a vitória transformada em cinzas. Aos poucos a família se dispersou, deixando apenas Rogério e Thaís na sala de jantar devastada. A mentira havia morrido. Tudo o que restava era a verdade, dolorosa e crua. Rogério, eu sinto muito, Thaís disse, o coração partido pela dor dele. Ele se virou para ela, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não, eu é que sinto muito, por tudo, pela dor que te causei, pelo risco, pela mentira, a herança, a empresa, nada disso importa mais. Ele a olhou, e em meio à sua dor havia uma clareza recém-descoberta. Durante todo esse mês de enganos, a única coisa que foi completamente real foi você. O que eu senti por você. Ele se aproximou pegando as mãos dela. Eu te afastei. Disse que era um erro porque estava com medo. Medo de arruinar o plano. Medo do que eu estava sentindo. Mas o verdadeiro erro seria te perder, agora que não há mais mentiras entre nós. Eu te amo, Thaís. Ele confessou, a voz embargada. Não a personagem, não a substituta. Eu amo você. As lágrimas brotaram nos olhos de Thaís, lágrimas de alívio, de tristeza por ele, de um amor que ela pensava estar perdido. Eu também te amo, Rogério. Ele a puxou para si e a beijou. Um beijo sem desespero, sem urgência, sem mentiras. Era um beijo de recomeço, terno e profundo, uma promessa silenciosa de um futuro construído sobre a verdade. 6 meses depois, o sol da tarde iluminava as prateleiras de uma charmosa livraria café chamada O Recomeço. Thaís, radiante, servia um café a uma cliente enquanto sua mãe, Dona Lúcia, forte e saudável, cuidava do caixa. Rogério entrou, vestindo jeans e uma camisa simples, o olhar leve e livre do peso do império que ele agora administrava à distância, tendo delegado a presidência e se dedicado à fundação de artes que criara em nome de Lara. Ele sorriu ao ver Thaís, um sorriso que agora alcançava seus olhos. Ele se aproximou e pegou a mão dela. O amor deles era calmo, real e inabalável. Nascido de um contrato bizarro, forjado no perigo e na mentira, mas que, ao final, se revelou a mais pura e libertadora das verdades. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.